Salve, salve galerinha do quinto ano, tudo muito bem com vocês? Espero que sim, né? Nós estamos aqui para gravar a videoaula do capítulo número 2. Como o professor já disse para vocês nas aulas do Zoom, sempre o capítulo vai iniciar com uma videoaula gravada para vocês assistirem aí pelo YouTube e também depois nós vamos dar continuidade nas atividades, na matéria, no conteúdo, no esclarecimento, no tira dúvidas a partir das aulas pelo Zoom. Agora começamos em História, o capítulo 2, na página 154, nesta primeira videoaula. Vamos lá então? Seguindo em frente. Aí na tela vocês podem observar que a capa do nosso capítulo, ou melhor, as duas capas, vão falar cidades, serviços públicos e desigualdade social. Quando eu paro para pensar em desigualdade social, é um assunto que mexe muito com o meu coração. Afinal de contas, estamos num país tão rico, mas tão diferente em igualdade para a sua população. Alguns com condições belíssimas de vida, outros com condições precárias. E nós não precisamos ir longe. Se nós andarmos pela nossa cidade e fazermos uma volta por ela, no máximo de uma hora, nós vamos ver que pessoas em nossa cidade têm uma condição de vida muito boa. Ali o serviço público é bem organizado. Lembrando dos serviços públicos do capítulo 1, os essenciais, água tratada, esgoto, coleta de lixo, e outros já não têm esse mesmo serviço garantido. Por quê? Porque não passa uma boa água, não tem condições de esgoto, não passa uma coleta seletiva de lixo, as instalações de energia elétrica são precárias, tudo isso aqui em Matinhos. Imaginem vocês num país tão grande como o nosso Brasil, tá bom? E nós vamos observar algumas coisas interessantes na aula de hoje quanto à situação de imigração. Professor, o que é imigração? Eu estava falando sobre isso na aula do quarto ano e vocês vão ver também na aula de vocês. E vamos falar também da questão das pessoas que saem dos seus locais de moradia para ir para outro, os refugiados, tá bom? Então lá no Vasculhando Ideias, na página 115, vai dizer assim: as imagens mostram refugiados. Você sabe o que significa? E aí eu vou perguntar para vocês, galerinha, o que seria refugiados? Refugiados são pessoas que saem de seu país natal em busca de melhores condições de vida em outro lugar, devido principalmente a perseguições policiais ou religiosas ou até guerras, com imensa escassez de serviço público, como acesso à eletricidade, à água e também a saneamento básico. Pessoal, ainda aí na tela, o professor vai destacar algumas imagens de alguns povos que são refugiados, que estão buscando refúgio em outros países. A palavra refugiado está dando ligação a pessoas que saem do seu local para buscar uma melhor condição de vida em outros. E no mundo atual existe muita guerra, muita violência e por isso as pessoas saem da sua cidade, saem do seu país e vão para o outro para buscar melhores condições de vida, tá? Então aí na tela, imagens de centro de refugiados, falamos aí dos sírios, né? Dos sírios, dos afegãos e outras pessoas que vivem nessas regiões que enfrentam confrontos armados em suas tentativas de entrar em países europeus. Então elas sofrem por causa de guerras e tentam sair dos seus países para ir para a Europa para tentar melhores condições de vida. No meio do caminho, acabam aí nesses locais chamados centros de refugiados para tentar, quem sabe, a partir daí, conseguir entrar em outros lugares, em outros países. O Brasil recebe também refugiados que vieram para cá por causa de guerras e por causa de outras situações, como os sírios, angolanos, iraquianos. Há também uma grande quantidade aqui no Brasil de haitianos que vieram para cá por causa do terremoto que aconteceu lá em 2010, que matou milhares de pessoas. Esses já não são refugiados, mas são pessoas protegidas por lei que buscam abrigo aqui no nosso país. Então aí, imagens, né, desses refugiados saindo de um local para o outro, tá? Então, para vocês entenderem bem, refugiados são aqueles que buscam refúgio em outro país, tá certo? Na tela de vocês, nós temos a página 116, que vai falar o que é desigualdade social. Desigual, o que não é igual. Igual, ao contrário, é desigual. Desigualdade, aquilo que não é igual. Social, aquilo que não é igual na sociedade.
Vou repetir: desigualdade, desigual, que não é igual, social, da sociedade, o que não é igual na sociedade, e tem muita coisa que não é igual na sociedade. Na página 116, vocês têm uma tirinha bem interessante do Calvin, aí, esse personagem famoso de tirinhas animadas. Vamos ler lá? É difícil acreditar que ainda tem gente no mundo que morre de fome, e isso acontece até em países desenvolvidos como o nosso. Existem pessoas que nunca conseguem matar sua fome. Rapaz, eu sei o que é isso. Não sabe não. Então o Calvin e o Haroldo estavam conversando. E ali o Haroldo achou que a fome que estava dizendo era a fome que ele sentia, aquilo que estava matando ele por dentro da sua barriga. E não era bem isso que o Calvin estava dizendo. Ele estava dizendo que dos problemas da fome em todo o mundo, das pessoas que não têm acesso ao alimento, da má distribuição de renda, e isso que é a causa de muita desigualdade social no nosso planeta. A má distribuição de renda, a má distribuição de renda entre as pessoas, a baixa qualidade de vida das camadas sociais, os pobres que muitas vezes precisam do governo para que eles consigam comer, e isso significa o quê? Um grave problema da sociedade moderna. Algumas pessoas têm muito e infelizmente outras pessoas não têm nada. E a fome é uma das coisas que mata muito no mundo. Não só lá na África, que a gente vê muitas vezes aquelas imagens das crianças magrinhas, mas às vezes pertinho de nós, por causa de um prato de comida, muitas pessoas, muitas crianças vêm morrer, tá bom? E isso também por causa da imigração. Professor do céu, o que é imigrar? O professor separou para você aí uma telinha para você entender o que é imigração. Tá vendo aí? Imigração tem uma definição. É a entrada de uma pessoa em um país estrangeiro para estabelecer nova residência. O indivíduo que imigra é chamado de imigrante. Eu saio do Brasil para ter residência nos Estados Unidos, eu sou um imigrante. Uma pessoa saiu da Síria e veio morar, por exemplo, no México, ela é imigrante. O nível para acontecer uma imigração é de um país para o outro. A aplicação se dá às pessoas, a um grupo de povo, a um povo, né? O tempo é o tempo permanente daquele país. E a origem da palavra imigração vem do latim immigratus, que significa se mudar para. Então, imigração é isso, se mudar para outro país, fazer moradia em outro país. Então, galera, a questão da imigração está muito relacionada ao que nós estamos falando, a desigualdade social. Pessoas saem de sua localidade, vão morar em outro país e isso vai ocasionando um aumento da população e aí começa a acontecer uma desigualdade social. Pessoas conseguem se estabelecer em um determinado local, muito bem de vida, com bom trabalho, outras precisam ser operários, ser às vezes até pessoas que coletam recicláveis na rua, e isso às vezes não dão a elas uma boa condição de vida, principalmente de moradia, porque elas vão se instalar em lugares que não passa esgoto, mal passa a luz elétrica, e a situação de vida traz para elas o quê? Uma grande desigualdade social na sociedade que vivem. Como eu dizia aqui em Matinhos, isso é muito nítido. Se eu der uma volta na cidade, eu vou perceber que muitas pessoas têm uma situação boa de vida, com coleta de lixo, com água tratada. Outras, infelizmente, não têm acesso a esses serviços públicos. Ainda na página 116 vai dizer assim, ó, buscar novas condições de vida. Muitas vezes as pessoas que deixam seus países estão fugindo da falta de recursos básicos, inclusive da dificuldade de obtenção de alimentos. Elas acreditam que podem conseguir melhores condições de trabalho e de vida e mais acesso a serviços de qualidade, etc., em outros países, tá? Esses são os imigrantes, que saem de um país para ir para o outro. Ali no Saiba Mais, tem ali o que é refugiados, que é importante vocês grifarem, assinalarem, porque é a pergunta futura de atividades, tá? Refugiados são pessoas que vivem em situações extremas, como perseguições políticas ou religiosas e guerras, com intensa escassez de alimentos, que mais aqui? De serviços públicos, acesso à eletricidade, à água, ao saneamento, e também decidem sair de sua terra natal em busca de condições melhores de vida. Tudo bem? Página 117, muitas cidades vivem em desigualdade. Lá
começo do capítulo 1, ou melhor, no meio dele, nós falamos da chegada da família real ao Brasil em 1808. Eles chegaram primeiramente ao Rio de Janeiro e depois eles chegaram primeiramente à Bahia até chegarem no Rio de Janeiro. Quando Dom João VI chega aqui no Rio de Janeiro, ele viu que precisava de muita melhoria para a qualidade da população, a qualidade que veio com ele da coroa, tivesse uma qualidade boa de vida. Ele manda fazer um parque, ele manda fazer praça pública, ele manda fazer o Banco do Brasil, o jornal Régio lá, ele manda fazer várias coisas, várias melhorias no Brasil. Só que o investimento fica concentrado no Rio de Janeiro de melhorias e em São Paulo, que já era uma força econômica por causa do café, e o Rio de Janeiro porque era a capital da colônia. E o resto do Brasil, como ficou? As outras cidades vão ficar à mercê de uma pobreza, de uma má condição de vida, de más investimentos, e aí nós vemos o Brasil que nós temos hoje, né? Desde a época do descobrimento já existia desigualdade, e até hoje isso acontece aqui no Brasil. Vamos lá para a apostila? Vai dizer lá na apostila a cidade e as desigualdades, e vai destacar que no século XIX, né, só foi investido, como o professor disse, em São Paulo e no Rio de Janeiro, e essa diferença se deu pela relevância desses lugares. O Rio de Janeiro era a capital da província e São Paulo era a cidade mais econômica, e aí o que aconteceu? A maior parte do Brasil ainda tinha uma série de situações precárias no serviço público. Vocês têm imagem ali da Avenida Paulista do estado de São Paulo, e daquela época já existia um investimento dela, tá? A modernização e oferecimento de variados serviços trouxeram mais benefícios para os mais ricos. Lembram que o rei fez isso pensando no bem daqueles que vieram com ele da coroa, tá? Contudo, né, muitas pessoas pobres que viviam aqui no Brasil, em cortiços, casarões, com péssimas condições de higiene, continuaram vivendo nesse regime, tá? Sem saneamento, sem comida, às vezes até sem trabalho, tá? O crescimento desordenado das cidades agravava a situação, pois em vários dos novos espaços habitados do Brasil não tínhamos serviço público, e isso fez com que crescimento de favelas, crescimento de mortes por causa da saúde pública e outras situações que aconteceram no Brasil. Na tela, algumas imagens das cidades do Brasil naquela época, Rio de Janeiro e São Paulo, com bastante investimento, beleza? Galerinha, para dar início ao capítulo 2 foi essa. Vai atividades na Agenda Edu para vocês fazerem, como na página 118, que vocês vão ver as imagens e vão responder as perguntas, e outras que o professor vai estar enviando para vocês. No mais, nós continuamos nas aulas do Zoom para trazer explicações para vocês sobre o capítulo 2 e essa questão da desigualdade social e essa mudança toda na população brasileira com o crescimento das pessoas que aqui começaram a morar. Crescimento da sede administrativa da capital, Rio de Janeiro, de São Paulo, poder econômico de São Paulo por causa do café, e também o crescimento das demais regiões do Brasil. Tudo bem, então? Um beijo no coração, a gente se vê, ó. Tchau!